Ninguém fala isso aqui no Brasil. Não instruem as mulheres para fazer, só dão autorização, mas não explicam que aquilo faz mal. Mas não vai embora no xixi? Não vai embora no xixi? Só que lá no exterior, os pacientes são avisados sobre isso. Aqui no Brasil, ninguém conta para as pacientes isso. Então, dá muito falso negativo. Quem não escutou aquela história? Acabei de fazer meu rastreio, um mês depois estou com uma bolota. Onde é que elas estavam situadas? E conseguiram localizar uma grande parte delas e publicaram um trabalho com o resultado. Eles reanexaram essas pacientes sumidas no trabalho quando eles reanexavam essas pacientes que, misteriosamente, eram todas portadoras de câncer de mama. Entendeu? Interessante. Então, ele tirou pacientes de câncer de mama para fazer o seu resultado ser válido, entendeu? Então, ele manipulou os dados. Manipulou, e depois surgiram várias outras. E ele publicou, o doutor Peter Gold, publicou um trabalho que ficou famosíssimo, Is Valuable Mammography for Diagnosis of Breast Cancer. Então, que é válido o diagnóstico de câncer de mama pela mamografia? É válido você fazer a mamografia? E ele conclui nesse estudo, que foi publicado no Lancet em 2000, que não era válido, porque não existia nenhuma evidência, de que ela reduzia a mortalidade por câncer de mama. Ao não reduzir a mortalidade por câncer de mama, você está fazendo um malefício para as mulheres. Por quê? Porque a mamografia atua como uma radiação ionizante. E ela, então, é feita uma radiação sobre a mama que, ao contrário do que é informado às mulheres, não é pequena, certo? E ela é cumulativa nos tecidos. Doutora Lúcia, vamos explicar aqui para a audiência. A senhora tocou num ponto muito importante em relação ao raio-x, né? A população conhece como raio-x. Vamos fazer de forma didática. Nós temos ultrassom, nós temos o raio-x, nós temos a mamografia, nós temos Doppler. A senhora pode fazer um resumo? A termografia. Faz um resumo para a gente dos exames de diagnóstico por imagem, do menos prejudicial para o mais prejudicial. Aí depois a gente continua com o problema da mamografia, por favor. Tá bom. Os menos prejudiciais, que estão exatamente na mesma categoria, todos eles, são termografia, ultrassonografia, Doppler e elastografia. Esses são exames que podem ser utilizados para rastrear o câncer de mama. A termografia usa o quê? Usa temperatura? Ele usa a temperatura da superfície da mama para analisar um lugar que está mais quente, entendeu? Então, esse lugar normalmente reflete a presença de muitos vasos ali naquela região, e o câncer, quando ele começa a se desenvolver, ele desenvolve aumentando a quantidade de vasos que vão para a lesão. Ele faz uma coisa tipo assim: venha a nós vosso reino, ou seja, todos os vasos do nosso corpo começam a convergir para aquela lesão. Está entendendo? Então, resumindo, então, aquele tumorzinho do câncer que está começando, ele precisa de sangue, ele precisa de alimento. Isso, então, naturalmente, aquela célula cancerígena vai promover ali uma série de vasos. Isso vai ter um aumento na temperatura e esse exame detecta isso. Exatamente. Porém, tem um detalhe. O aumento de temperatura pode ser causado também por processos inflamatórios e por uma hiperplasia ductal atípica ou por um tumor benigno, que é muito vascularizado, ou seja, tem falsos positivos. Então, o problema da termografia é o falso positivo. Uma vez positivada, você tem que obrigatoriamente fazer uma ultrassonografia para diagnosticar naquela região da alteração o que é que tem de fato ali, se é um tumor ou se é uma lesão benigna.
Então, depois da termografia, que é pela temperatura do tecido, aí iria para a ultrassonografia, que usa ondas sonoras. Isso, usa ondas sonoras que vão como se diz? Impactar ela no tecido, funciona, né? Com os tecidos de diferentes densidades. Existe um contraste natural nos tecidos para a ultrassonografia, onde o feixe ultrassonográfico, quando incide sobre esses tecidos de diferentes densidades, delineia toda a morfologia. E o tumor é uma lesão muito dura, e ela contrasta com o restante do tecido mamário, que é mais mole. Tá certo? E isso também é visto pela elastografia, que vê as diferenças de dureza. A ultrassonografia vê as diferenças de densidade, então, entre um tecido e outro, e enquanto que a elastografia vê dureza mesmo, e o tumor é duro. E o Doppler vê a quantidade de vasos, e a quantidade de distribuição desses vasos nas lesões que a gente identifica separam eles entre as lesões benignas, malignas, ou aquelas que ficam limítrofe, entendeu? Doutora Lúcia, a senhora, não sei se a senhora lembra, quando começou a campanha da mamografia? Mas vamos falar das seguintes, a ressonância. É verdade. Esses são os menos esses ruins. Não fazem mal nenhum. Tá. Agora, em seguida vem a ressonância, que é um exame que muitas mulheres não suportam, porque tem que entrar num túnel e ficar lá, e elas se apavoram, mas o pior é que elas usam o contraste. E esse contraste não é eliminado do organismo. Ninguém fala isso aqui no Brasil, não instruem as mulheres para fazer, só dão autorização, mas não explicam que aquilo faz mal. Mas não vai embora no xixi? Não vai embora no xixi? Teoricamente, ele iria, porque eles uniram uma molécula que era de gadolínio com uma molécula de quelante. O quelante tiraria esse metal pesado do organismo e iria pelo xixi, tá certo? Pela urina. Então, o que aconteceu? Se descobriu posteriormente que pacientes que faziam a mamografia, eles tinham áreas do cérebro brilhantes com o contraste, e quando não tinham ainda recebido o contraste no próximo exame, tá entendendo? Sim. Então, eles começaram a descobrir, mas não pararam de usar. Ficou o resíduo lá no corpo. Só que lá no exterior, os pacientes são avisados sobre isso. Aqui no Brasil, ninguém conta para as pacientes isso. E acontece que existe muitas consequências desse contraste, que é o metal pesado tóxico, tá bom? E, finalmente, tem a mamografia, que tem a radiação ionizante, que é muito perigosa, e ela é não diagnóstica. Ela não consegue rastrear o câncer de mama. Posso explicar por quê? Que ela não consegue? Porque quase metade das mulheres tem as mamas densas. Mamas que têm muito tecido da glândula mamária propriamente dita, que é aquela que secreta o leite. Porque a mama tem basicamente esse tecido e gordura, são os dois tecidos principais. Quando a mama é mais cheia de gordura, ela é menos perigosa para conduzir a um câncer. Quando ela é cheia de tecido glandular, ela tem uma relação muito grande com o aumento da incidência de câncer. Por quê? Porque essa glândula, ela está relacionada a um gene, ou muitos genes, nos cromossomas, que o mesmo cromossoma, que é aquela parte genética que está no núcleo, que é a sua herança, que você recebeu da sua mãe, do seu pai. Essa parte de herança pode ter dado à paciente muitos genes favoráveis ao câncer de mama. E eles vêm junto com a herança da mama densa. Então, basta você saber se a mama é densa ou não, para dizer para a paciente que ela é uma paciente de maior risco de câncer de mama, tá certo? Então, justamente a paciente de maior risco de câncer de mama,
É aquela paciente que não funciona a mamografia, porque ele não consegue distinguir o que é tecido glandular do tecido tumoral. Então, dá muito falso negativo. Quem não escutou aquela história? Acabei de fazer meu rastreio, um mês depois estou com uma bolota aqui embaixo da axila e já é a metástase. O câncer estava lá. É óbvio que ele estava lá. E mais grave ainda, tem o câncer que se desenvolve rápido e o câncer que se desenvolve por 20 anos, tá certo? Esse que dobra a cada 6 meses, entendeu? 5, 6 meses, esse a mamografia não vê, não tem microcalcificações, é um câncer mole, esse é o câncer grave, é o câncer da mulher jovem, entendeu? É o câncer genético. E tem mais um problema ainda. Você sabe que quando você tiver a mama densa e começa a fazer a mamografia e tiver aqueles genes favoráveis, especialmente o gene AT, ataxia telangiectasia, e BRCA1, BRCA2, se você incidir essa mama com a radiografia, aumenta tremendamente seu risco de desenvolver o câncer de mama. São genes instáveis. Incidiu a radiação e ele começa a entrar em atividade, entendeu? E começa a desenvolver o câncer. E pior ainda, por 3 meses, aquele gene que limpa as células cancerosas que se formaram são inativados pela mamografia. Ou seja, ela aumenta a incidência de câncer, principalmente nas mamas densas, e ela impede a sua defesa por 3 meses. Doutora Lucy, eu tenho uma pergunta difícil de fazer. Os seus colegas médicos sabem o que é uma mama mais densa, menos densa, aquela que corre mais risco, menos risco, mas o que eu percebo, até porque eu sou casado, tenho a minha esposa, tenho também as amigas, mulheres, outubro, vem toda aquela pressão. O médico ele não sabe disso, por que ele encaminha, por que ele não tem as outras alternativas que você falou, que a doutora falou aqui no começo da nossa entrevista, por que o médico faz esse uso, então, indiscriminado, podemos dizer assim,